E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Macedo e você está no canal Resumância. Nesse vídeo nós vamos resolver algumas questões da Lei 9784 de 99 que versa sobre o processo administrativo. Antes de tudo, eu convido você a me seguir lá no Instagram e também acompanhar o nosso Telegram. Todo dia eu coloco alguma questão, tá, de concursos variados, e eu coloco não só o gabarito da questão, mas como eu explico a questão na descrição ali embaixo do post, certo? Então fica esse convite para você e sem mais enrolação vamos para as nossas questões. Acerca do processo administrativo, julgue o item a seguir. A lei e o sistema normativo oferecem os limites de ação da administração pública e, assim, infere para a atividade processual e sancionadora. O que isso aqui está dizendo? Basicamente está dizendo que a lei e o sistema normativo é ela quem vai dissertar, é quem vai dizer como que vai ser a atividade processual e a atividade sancionadora, que é a sanção, a punição. E essa questão está certíssima. Quem determina a atividade processual e sancionadora é a lei ou os atos normativos, tá? Isso aqui está diretamente ligado ao princípio da legalidade em sentido estrito, que diz que a administração pública somente pode fazer aquilo que está previsto em lei. Então aqui com o processo administrativo não seria diferente, certo? Então, gabarito da questão certo. De acordo com a Lei nº 9784 de 1999, julgue o item acerca do processo administrativo. As normas do processo administrativo supracitadas são aplicáveis à administração federal direta e indireta. Essa questão pode causar confusão acerca da palavra supracitadas, mas nessa questão aqui significa que é algo que foi citado, certo? Então, as normas do processo administrativo que são citadas ali na Lei 9784, elas são aplicáveis à administração federal direta e indireta. E essa questão aqui está certíssima, tá? Segundo o artigo 1º da Lei 9784, ela diz que essa lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta. Então, tanto os órgãos da administração direta como as entidades da indireta, desde que se tratem de uma entidade, no caso da indireta, de uma entidade federal, autarquias federais, sociedade de economistas federais, elas vão fazer o uso da Lei 9784, tá? E eu coloquei uma observação aqui que diz respeito aos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário. Eles também vão fazer o uso da Lei 9784, desde que eles estejam fazendo o uso da sua função atípica, que seria o uso do desempenho da função administrativa. Então, nesses casos em que o Poder Legislativo e Judiciário façam uso da sua função atípica de função de administrar, eles também farão uso da Lei 9784. Então, o gabarito da questão está certinho, tá? De acordo com a Lei 9784, julguem o item a seguir. Não é possível que o processo administrativo se inicie de ofício. É necessário, portanto, que esse processo seja iniciado a pedido do interessado. Essa questão aqui, ela está errada, tá? Segundo a Lei 9784, no seu artigo 5º, ela diz exatamente isso daqui. Ó. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. O que isso aqui significa? A administração, ela pode tomar a iniciativa de iniciar um processo sem pedido de ninguém. Isso aí seria o que diz respeito ao ofício. A administração, ela de ofício pode iniciar o processo administrativo. Mas o processo administrativo, ele também pode ser iniciado a pedido de alguém. Você, servidor público ou agente público, você pode chegar na administração e pedir que seja aberto um processo administrativo desde que haja motivos para isso. Então, o processo administrativo ele pode iniciar-se tanto de ofício, ou seja, a administração pode iniciar ele, ou a pedido do interessado, ou a pedido de alguém ali que tem interesse nessa matéria, certo? Então, o gabarito da questão é errado. Lembrando que eu vou deixar essas questões aqui, tudo na descrição do vídeo, tá? Gratuitamente para vocês acompanharem, um PDF bem grandinho até. E vai ter todas essas anotações que vocês estão vendo aqui no vídeo. Então, eu recomendo que vocês adquiram, certo? Aproveitem aí. Então, vamos para a nossa próxima questão. De acordo com a Lei 9784, julgue o próximo item. O processo administrativo federal deve observar os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, do contraditório, segurança jurídica, do interesse público e da eficiência. Pessoa que somente estudou aquele famoso LIMP, né, que é o da legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência, vai chegar aqui e vai marcar errado. Mas, no que diz respeito à Lei 9784 no âmbito do processo administrativo federal, essa questão aqui ela está certinha, tá? Essa questão aqui trata-se da literalidade do artigo 2º. Então está expresso, tá? Isso aqui são princípios expressos na Lei 9784. É uma questão aqui que o examinador basicamente copiou e colou, né? Bastava você ter o reconhecimento de algumas desses princípios, certo? Então vamos aqui para a nossa próxima questão.
O Poder Judiciário, mesmo quando no desempenho de função administrativa, deverá observar as disposições do Código de Processo Civil na condução de seus processos administrativos. Como a gente falou anteriormente, se tratando da sua função atípica, quando é o Poder Judiciário e o Legislativo, função atípica no caso seria a sua função administrativa, quando se tratar de função administrativa, ele fará uso somente do processo administrativo. Se tratando de função administrativa, ele não vai fazer uso de qualquer outro tipo de processo civil, processo penal. Não, essa questão está errada. E ela se encontra no artigo 1º, parágrafo 1º também, da Lei 9784, que diz que os preceitos desta lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativos e judiciários da União, quando no desempenho de sua função administrativa. Então, em casos em que o Poder Judiciário e o Poder Legislativo exerçam sua função atípica de administrar, eles farão uso da Lei 9784, que versa sobre o processo administrativo. Então, o gabarito da questão está errado. A Lei 9784 de 99 é uma lei nacional votada e aprovada pelo Presidente da República e sancionada pelo Congresso Nacional nos termos do processo legislativo previsto nos artigos 59 e seguintes da Constituição Federal para regular o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Essa questão aqui, ela tá cheia de erros, tá? O primeiro erro que a gente pode encontrar é na primeira parte da questão, que diz que a Lei 9784 é uma lei nacional. Não, ela não é uma lei nacional, ela é uma lei federal. E logo em seguida ele diz que é votada e aprovada pelo Presidente da República. O Presidente da República, ele não vota e aprova nada, tá? Quem faz isso é o Congresso Nacional. E ele continua dizendo aqui, e sancionada pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional não sanciona, ele apenas vota e aprova. Quem sanciona é o presidente. Então ele fez uma troca ali, tá? Então, essa questão está errada. Eu reescrevi essa questão aqui como seria a forma correta dela. Então, a Lei 9784 é uma lei federal, votada e aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. Então, aqui, várias pegadinhas, uma consecutivas da outra, que se você ler rápido, você acaba marcando certo sem perceber, tá? Próxima questão. Com base na Lei 9784, julgue o item a seguir. O administrado, perante a administração, tem o direito de formular alegações e apresentar documentos. Até aqui, certo. Porém, não antes da decisão no processo administrativo. Essa questão está errada, tá? Na verdade, imagina que você iniciou o processo e, terminou o processo. E depois que terminou o processo, você vai mostrar provas, né? Para quem está julgando aquele processo, mas depois que terminou, cara, não adianta mais, né? Então isso aqui é uma questão que versa sobre os princípios, né? Os princípios não, dos direitos do administrado perante a administração. Então aqui no artigo 3º, parágrafo 3º, ele diz o seguinte: o administrado tem os seguintes direitos perante a administração. Então um deles é formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, tá? Então, durante o processo, você até pode apresentar. O que não pode é apresentar depois da decisão. Então, essa questão aqui está errada, porque o administrado ele pode sim apresentar documentos, alegações antes da decisão no processo administrativo, certo? Então, essa aqui foi o primeiro bloco de questões. Eu vou trazer mais futuramente, tá bom? Então, eu convido você a se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse, tá? Deixa aqui no comentário alguma dúvida que você ficou. E antes de tudo, eu tenho um presente para ti. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um link com um mapa mental esquematizado da Lei 9784, onde você vai ter acesso a toda a lei completa, esquematizada. O mapa mental tá muito completo, tá bem esquematizado. Ele tá composto somente com aquilo que importa para sua aprovação. Não tem firula, enrolação, nada. Tá tudo esquematizado e focado no que você precisa, certo? E você, que é seguidor aqui do canal, vai adquirir isso aqui em primeira mão, certo? O link tá aqui na descrição, caso você tenha interesse. Então é isso, muito obrigado se você viu até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!